Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que nem todos iriam produzir a mesma quantidade, mas é certo que só se produz os bons frutos através do único, o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação, a sabedoria, e o primogênito da ressurreição, aonde ascendeu aquele que veio do alto. E ele é aquele que nos ensina sempre por ele, mas que alguns iriam produzir 100, outros 60, outros 30, sempre por um. Porque nem todos têm a mesma capacidade de aperfeiçoar a fé pela qualidade das boas obras, porque para se produzir são submetidos à prova. E nem todos têm a mesma capacidade de suportar esta prova. Embora estão numa mesma árvore que requer, independente das estações do ano, os ramos recebendo da sua ceifa, estando produzindo os frutos, aonde alguns produziriam 100, outros 60, outros 30, sempre pela árvore da vida. Mas nem todos suportam a mesma intensidade. Aqueles que alcançam o dom de justiça, eles recebem muitas podas. A palavra diz que quanto mais podas, mais frutos ainda iriam produzir, e a ponto de alcançarem o que se chama de dom de justiça, a fim de que sejam colocados na balança com aqueles que não produzem os bons frutos, para que sejam julgados. O Senhor é aqueles que amam o prêmio da justiça e alcançam o dom de justiça, condena por estarem perseverantes, assim como Jesus nos demonstra. Se ele não tivesse vindo e produzido, não haveria ninguém como culpado, mas como ele veio, todo aquele que o rejeita já está condenado. Mas se ele já condenou, porque ele usa alguém para que seja como testemunho para aqueles que perecem e venham se arrepender, assim como para aqueles que estão sempre gerando escândalos e venham perecer. Porque a palavra ele diz que ele sempre usa alguém para adverti-los aquilo que ele está a proceder, assim como também diz que ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Ele pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir os que se julgam fortes. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir aqueles que dizem que são e não são. Assim como a palavra diz que no momento de maior fraqueza e feito menor mesmo que os anjos, se tornou uma aliança superior até mesmo dos anjos, porque ele venceu no seu estado de maior fraqueza, quando ali crucificado, quando segundo as chibatas, segundo a humilhação, sendo opróbio por nós, ele é aquele que o Pai o fez pedra angular, assim como os construtores que rejeitaram. Assim como nós jamais rejeitamos e antes o confessamos e perseveramos, sempre para aqueles que perseveram já estão cientes que sempre há uma longa caminhada, onde são momentos que, assim como ele disse que esteve o Espírito conduziu ao deserto e estava em meio às feras, assim nós vivenciamos tudo aquilo que
ele passou assim como homens de fé passaram. Nós vivenciamos no dia a dia as lutas, as mesmas aflições, tudo aonde ele nos ensina que são momentâneas e passageiras e nem se compara com a glória que há de vir. Porque ele é fiel para nos sustentar dia após dia, aonde nós jamais desfalecemos, porque sabemos daquele que cuida de nós, daquele que nos livra do mal, daquele que nos sustém, daquele que nos fortalece, e sabemos que o trabalho daqueles que assim perseveram, ele jamais é em vão, porque sábio é aquele que está sempre buscando convencer o ser humano dos seus maus caminhos. Muitos pereceram por falta de conhecimento e negligência no ensino do povo. A palavra diz que os governantes, quando o ímpio governa, o povo geme, o povo é oprimido. Mas o Senhor é aquele que os vence pelo sopro da sua boca. Ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa e a outro promove. Porque o povo, quando na verdade está sendo oprimido, ele tem que levantar em oração, ele tem que levantar em súplica, para que o Senhor use da ira e da indignação contra eles, porque na verdade estão sendo malfeitores enquanto deveriam ser benfeitores, porque a palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas aquela que rejeita aquele que revela a Deus, que é Jesus Cristo, ela perece. Ela é um povo oprimido e desviado, um povo que está sempre desviado. Por isso nós temos sempre que orar para que aqueles que vos incentivam a estar na idolatria, a estar buscando outro fundamento do qual ninguém pode colocar outro, na verdade eles são como vermes, e nós temos que pedir àqueles que têm o dom de justiça, com que o Senhor permita com que o seu próprio verme os coma, para que não venham mais a produzir e tampouco enganar o povo. E assim dia após dia perseverai na vigilância e na oração, porque está escrito: importa antes, em primeiro lugar, obedecer aquele que é do alto do que os meros mortais, porque até mesmo nas autoridades existe a cabeça e a cauda. A cabeça são aqueles que seguem segundo a verdade, a cauda os que amam a inverdade, e o Senhor corta com a espada, porque dele é a ira e a vingança. A palavra diz: ireis e não pequeis. Antes nós empunhamos a espada, que é a palavra, manejando bem, tanto na defesa como no ataque, e na oração, segundo as armas das nossas milícias, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e potestades, e o Senhor é aquele que os dá o devido lugar àqueles que seguem como conservos da maledicência, e assim o Senhor os vence dia após dia. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, perseverai na vigilância e oração, e empenhai sempre em estar como benfeitores, sempre na benevolência. Não se deis jamais vencido pelo mal, mas antes vença o mal sempre pelo bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome da palavra, dele é o pão da vida para comer, embora os seus ouvidos estejam cerrados, porque o Senhor não permite com que tenham a revelação. Se tiver com a língua ressequida, dê-lhe a água para beber, embora
estão como cisternas rachadas que não retêm água. Mas a nossa parte nós fizemos, não fomos covardes e tampouco mercenários, porque o Espírito é sempre de ousadia, de intrepidez, poder e equilíbrio, e o Senhor sabe a verdadeira intenção do nosso coração, assim como daqueles que seguem como inimigos. E o Senhor galardoa segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más. Não erreis, assim nos diz o Senhor.